Beleza? No livro dos Salmos, Salmo 127, que é um salmo geralmente que se usa para pregar sobre família, mas é claro que a Bíblia se prega, toda a Bíblia se prega sobre família. Mas se convencionou escolher o Salmo 127, o Salmo 128, para geralmente pregar sobre família. Então, nesta noite, eu escolhi o Salmo 127 para ler com os irmãos. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada, e depois vou ler na linguagem de hoje, né, para que haja uma compreensão melhor do texto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, pai sobre Israel. Agora esse texto, na linguagem de hoje, versão NVI, olha como fica. Como é feliz, né, aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Né? Será abençoado. Assim será abençoado o que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E veja os filhos dos teus filhos, pais em Israel. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu mencionei o Salmo 27 e acabei lendo o Salmo 128. Mas o Salmo 27 acompanha esse mesmo ritmo. Meus irmãos, quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Não sou muito de pregar em tema, mas quero dar um tema a esta mensagem que Deus colocou no meu coração, porque uma coisa que me fico aperreado é quando me convidam para pregar. Quando me convidam para pregar, eu fico agoniado. Por quê? Porque a Bíblia foge totalmente. Em meio a tantos versículos, foge por completo. E aí a agonia é grande para achar um texto para pregar. Para isso, preciso de orar um pouco, pedir a orientação de Deus. E aí, orando, o Senhor me levou para esse texto, para esse salmo. Então, o tema que eu quero dar a esta reflexão com os irmãos é: a construção de uma família sólida depende exclusivamente de Deus. A construção de uma família sólida depende totalmente de Deus. Nenhuma família, amada igreja, demais irmãos, ela encontra estabilidade, ela encontra segurança, irmã Vilma, se não tiver um legado duradouro, não é? E esse legado duradouro, ele vem com o agir de Deus. A família conforme a Bíblia apresenta, né? Porque quem é a família? Família hoje é pai, mãe e sua prole. Ou seja, pai, mãe e filhos. É isso que a Bíblia define, família monogâmica, tá certo? Eu acompanhava muito as discussões no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, quando da criação do Estatuto da Família. E nessa criação queria colocar arranjos, né, para denominar família, como por exemplo, dois iguais não formam família. Dois iguais não formam família. Dois homens não formam família. Duas mulheres não formam família. Pode chamar de ajuntamento
chamar de o que quiser, menos família. E a discussão foi calorosa, muito pesada nessa criação desse Estatuto da Família, de maneira que perdurou. A Constituição brasileira, com base na Bíblia, define a família como homem, mulher e sua prole. Você tem uma ideia, querida igreja e amados irmãos, a família, ela vem muito antes de que o Estado. A família, ela vem muito antes do que a sociedade. Porque com base na família é que foi construído a sociedade, com base na família é que foi construída o Estado. Que fique nesta noite aqui definido o que é família. Ah, pastor, mas o importante é o amor, o importante é que se amam. Não. Isso é balela do cão, balela de Satanás. Não existe, não. Ah, mas eles se amam, não é a família? Não é uma família. Pode se amar os dois iguais, não tem nenhum problema. Se amam e vão para o inferno, sem nenhum problema. Né? Mas família não. Família, conforme diz a Bíblia, é como já definimos aqui. E conforme a Constituição brasileira define. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que com esse arranjo familiar, hoje a família tem se desmantelado. A família tem se desestruturado. Como, por exemplo, a família hoje que o pai vai embora, larga a esposa. E aí a mãe tem que assumir a casa, né? Cria os filhos. Muitas vezes a avó cria os filhos, cria os netos, mas tudo isso derivou de uma família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E deixa eu dizer mais uma coisa aqui para os irmãos. A família é a base da igreja, porque com a família lá foi criada a igreja, e através dela que perpassa toda uma geração e chegou aqui até nós. E eu pergunto a você, você veio de como? Como você veio a este mundo? Hein? Como foi que você veio a este mundo? Ah, pastor, foi de uma família. Sim, glória a Deus, todos nós viemos de uma família. Ninguém veio aqui de uma chocadeira. Ninguém. Né, Agostinho? Para você nascer, teve uma família. Para que eu nascesse, teve uma família. Para que cada um de nós aqui viéssemos ao mundo, teve uma família. Portanto, família é a base da sociedade, família é tudo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a família, ela está sustentada, ela encontra estabilidade, ela encontra segurança nas mãos do Senhor. E o Salmo 127, que lemos 28, na verdade era o 127 que queria ler, ele é um salmo tradicional atribuído a Salomão. Né? E isso faz sentido, sabe por quê? Porque o Salmo ele aborda a construção do trabalho, da segurança, de filhos, né? Que são temas profundamente ligados ao período de ouro da monarquia. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo ele apresenta o gênero dos salmos, dos cânticos, é um salmo de peregrinação. E esse salmo de peregrinação, ele vai do salmo 120 até o salmo 134. E diz os estudiosos, diz os teólogos, que esse salmo era cantado pelas famílias israelitas nas grandes festas, quando subia rumo a Jerusalém. Então você pode observar na igreja brasileira e a igreja no mundo faz a leitura dele. Mas os salmos, ele não são poesias, digamos assim. E quando Israel se reunia para adorar a Deus, eram esses salmos que eram cantados. Louvado seja o nome do Senhor. Eram os salmos que eram cantados. Tal é que Paulo vai dizer: quando vós vos reunir, que haja cantos espirituais, que haja salmo, que haja profecias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, o contexto desse salmo, o gênero dele é um salmo de cânticos, aonde a família se reunia para subir rumo a Jerusalém para adorar a Deus. Ainda trazendo um contexto social desse salmo, na cultura judaica antiga,
A construção de uma casa, queridos irmãos, representava a estabilidade e representava permanência, né? Representava permanência. A vigilância da cidade representava segurança contra os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda para Israel, na cultura judaica, ter filhos era sinal de força. Ter filhos era sinal de continuidade, era sinal de honra, era sinal de que, e sobretudo quando nascia filhos homens, que era a segurança que ia defender a família, que ia defender a geração, que ia se prolongar e que ia perpetuar. Não é à toa, queridos irmãos, você pode observar que ter filhos é bênção do Senhor, é herança do Senhor, e o diabo sabe muito bem disso, Agostinho, que ter filhos é bênção de Deus. A construção da casa, como disse lá no verso 1, né, começa a dependência de Deus. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos, querida igreja e amados irmãos, uma base histórica. No mundo antigo, a construção de uma casa era um trabalho árduo, né? E também ser árduo, era um trabalho perigoso, dependendo do clima, da mão de obra, tá certo? E tudo isso dependia muito para que se fosse construir uma casa. E a família, louvado seja o nome do Senhor, ela é uma obra divina. Não é meramente uma obra humana, mas ela é uma obra divina. Repita comigo nesta noite: a família é uma obra divina. A família não é invenção humana. A família é uma obra divina. Ah, pastor, mas a família minha não deu certo. Eu casei, separei. É por isso, irmãos, que eu não acredito nesse tipo de profecia ou de revelação. Me perdoe se tem alguém que defende essa ideia aqui, que acredita nela, mas eu particularmente não acredito. Porque a família, como estão dizendo, é uma construção divina, mas sobretudo essa construção divina, ela parte a partir da escolha humana. Portanto, se você casou, separou, você escolheu errado. Né? Se você casou e não deu certo, a escolha que você fez foi errada. Não foi a escolha de Deus. Porque se Deus fosse a escolha de Deus, teria dado certo até o fim, do começo ao fim. Né? Eu cheguei numa congregação a trabalhar e disseram que tinha um casal que tinha casado com base em revelação. Porque uma irmã revelou que irmão Beltrano